Sejam todos bem-vindos para mais uma aula do CPC comentado para estudantes. E hoje nós vamos estar tratando acerca de um tema muito interessante, que são os limites da jurisdição nacional e da cooperação internacional. Então fique ligado e acompanhe comigo. Bom, antes de começar a nossa aula, se você tem interesse em se aprofundar no direito processual e receber periodicamente conteúdos informativos, enfim, cadastre-se na lista aqui, Diário do Processualista, que está na descrição, e você vai ter acesso a esse conteúdo gratuitamente de forma exclusiva, tá bom? Fica a dica. Bom, pessoal, então iniciando a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o artigo 21, 22, 23, 24 e 25 do CPC, e vamos iniciar a nossa análise, né? Hoje o vídeo é um pouco maior do que o normal, iniciando-se pela leitura do artigo 21, né? O qual eu vou colocar na tela para vocês. Ele diz assim, artigo 21. Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que, inciso 1º, o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil. Inciso 2º, no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação. Inciso 3º, o fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. Para o fim, parágrafo único, né? Para o fim do disposto no inciso 1º, considera-se domiciliada no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que nela tiver agência, filial ou sucursal. Então vocês vão observar a partir de agora que nesses dispositivos nós estamos falando da relação da jurisdição nacional com algum viés internacional, seja a pessoa envolvida, seja a empresa envolvida, mas por trás dessa proteção nós temos a questão da soberania nacional, deve prevalecer o interesse público e se salvaguardar a soberania nacional. Ou seja, então, por exemplo, o inciso 1º, o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil, nós estamos falando que independente da pessoa, da onde ela venha, né, se ela é de um país mais desenvolvido, menos desenvolvido, não interessa. O que vai ser aplicado no território brasileiro são as regras estabelecidas pelo direito brasileiro. O inciso 2º também abarca uma situação como essa. Veja, no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação. Temos aqui uma situação de proteção às relações que são realizadas, as relações negociais que são realizadas no território brasileiro. Se a obrigação tem que ser cumprida no Brasil, consequentemente, aplica-se as regras do direito brasileiro. E o inciso 3º, o fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. Novamente, temos uma situação de proteção, né, às regras que são brasileiras. Então, se esse fato aconteceu no Brasil, se o ato foi praticado no Brasil, consequentemente, o que se aplica são as regras do direito brasileiro. E, por fim, o parágrafo único fala assim, para o fim do disposto no inciso 1º, considera-se domiciliada no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que nela tiver agência, filial ou sucursal. Isso é muito importante. Então, independente se a pessoa jurídica, digamos que seja uma grande empresa, uma multinacional, ela tem a sua sede, né, fixada num país estrangeiro, Estados Unidos, Canadá, enfim, ainda assim, se ela tiver uma filial no território brasileiro, né, vai ser considerada essa filial para responder por suas responsabilidades, por suas obrigações contratuais. Agora vamos fazer a análise do artigo 22. O artigo 22 ele diz assim: compete ainda à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações. Inciso 1º, de alimentos, quando A. O credor tiver domicílio ou residência no Brasil. B. O réu mantiver vínculos no Brasil, tais como posse ou propriedade de bens, recebimento de renda ou obtenção de benefícios econômicos. Inciso 2º, decorrentes de relações de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil. Inciso 3º, em que as partes expressa ou tacitamente se submeterem à jurisdição nacional. Muito interessante esse dispositivo. Quando nós pegamos, por exemplo, a situação do inciso 1º de alimentos, nós estamos falando necessariamente de uma pessoa que está numa situação de vulnerabilidade, ou seja, ela depende dessa prestação alimentícia para a sua sobrevivência. Então, por conta dessa relação de vulnerabilidade que nós temos aqui, dessa pessoa que depende dos alimentos, né, a jurisdição brasileira ela vai ser a competente para processar e julgar essas ações. O inciso 2º também trata de uma questão de vulnerabilidade, porque quando nós falamos de uma relação de consumo, nós estamos falando de uma relação entre um consumidor e uma empresa fornecedora. Subentende-se que essa relação ela é desequilibrada, né?
por conta de uma grande empresa, de um lado, e do outro nós temos um pequeno consumidor. Então também temos uma situação de vulnerabilidade, e por conta disso, se eventualmente esse consumidor tivesse que ajuizar ou demandar uma ação na sede do consumidor, olha como seria complicado, né, se nós temos, por exemplo, uma grande empresa multinacional com sede em outro país. Então, por conta da situação de vulnerabilidade, essa competência também é trazida para a jurisdição nacional. E o inciso terceiro traz, em que as partes expressa ou tacitamente se submeterem à jurisdição nacional. Olha que interessante. Pode ser de uma forma tácita, ou seja, subentende-se que as partes acordaram que a jurisdição brasileira é competente, ou de uma forma expressa, ou seja, quando tem um ajustamento, talvez uma cláusula, né? Talvez algum ajuste expresso, né, de que a competência para julgar eventuais conflitos seja a jurisdição nacional. Agora vamos fazer a leitura do artigo 23. Ele diz assim: compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra, inciso 1º, conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil. Inciso 2º, em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular e ao inventário e à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do domicílio nacional. Aliás, fora do território nacional. Inciso 3º, em divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável, proceder à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Olha que interessante. Esse dispositivo, ele traz uma pequena diferença, porque ele fala assim, com exclusão de qualquer outra. Então, é interessante porque a proteção que está sendo dada aqui são aos bens, né, situados, especialmente os bens imóveis, situados no território nacional. Novamente, por trás desse dispositivo, temos uma questão de proteção da soberania nacional. Imaginem que uma jurisdição estrangeira passe a julgar casos envolvendo imóveis dentro do território nacional, né? Isso é muito preocupante. Então, questões que envolvem imóveis, né, situados no Brasil, sucessão hereditária, que por trás há a questão da proteção patrimonial, e divórcio, né, separação e dissolução, que também tem a questão dos bens por trás. Então nós temos aqui diretamente uma preocupação em relação aos bens situados no Brasil. Ou seja, bens situados no Brasil, a competência é nacional. Agora vamos para a leitura do artigo 24. Ele diz assim: a ação proposta perante tribunal estrangeiro não induz litispendência. Olha que interessante. E não obsta que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa e das que lhes são conexas, ressalvadas as disposições em contrário em tratados internacionais e acordos bilaterais em vigor no Brasil. A pendência de causa perante a jurisdição brasileira não impede a homologação de sentença judicial estrangeira quando exigida para produzir efeitos no Brasil. Muito interessante. Novamente, aqui temos uma situação de proteção da nossa jurisdição nacional. Então, a jurisdição nacional civil, ela é aplicada em todo o território nacional, né? E por conta disso, por conta dessa proteção, nós não podemos admitir que um Estado estrangeiro venha interferir. Então, se uma ação, digamos, que tenha o mesmo objeto, mesma causa de pedir, mesmas partes, seja ajuizada em outro território, né, por exemplo, em outro país, como Portugal, né, enfim, Espanha, etc., a menos que haja um tratado internacional e um acordo bilateral, né, não pode gerar dependência. O parágrafo único também é interessante, ó, que ele diz assim: a pendência de causa perante a jurisdição brasileira não impede a homologação de sentença judicial. Então, a via adequada, caso haja realmente uma decisão em outro território, em outro país, é que haja homologação, né, que a decisão que tenha sido proferida em outro país passe pelo crivo, né, da homologação de sentença judicial estrangeira, que obviamente vai ter seu procedimento. E agora vamos para o artigo 25, que diz assim: não compete à autoridade judiciária brasileira o processamento e o julgamento da ação quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional, arguido pelo réu na contestação. O parágrafo primeiro diz assim: não se aplica o disposto no caput às hipóteses de competência internacional exclusiva previstas nesse capítulo. Parágrafo 2º, aplica-se a hipótese do caput, o artigo 63, parágrafo 1º a 4º. Então aqui nós temos uma situação da elaboração de uma cláusula de eleição de foro, né, que é feita num contrato internacional. As partes, elas têm autonomia de vontade para, de repente, eleger um foro de competência, para que esse foro de competência seja o responsável para julgar eventuais litígios, né, que estejam tratando acerca do negócio que foi entabulado.
Então, por exemplo, numa situação em que há uma relação negocial entre uma empresa brasileira e uma empresa estrangeira, e nesse contrato internacional as partes fixarem como competente uma jurisdição internacional, tem que se respeitar essa cláusula, por conta da autonomia de vontade das partes, né? Então, se eventualmente for ajuizada essa ação no local incorreto, né, pode ser alegado em sede de contestação a existência de uma cláusula de eleição de foro. Bom, pessoal, espero que esse conteúdo tenha sido proveitoso para vocês. Se você gostou, por favor, deixa seu like, deixa seu comentário, inscreva-se no canal, isso é muito importante para nós. E aqueles que tiverem interesse em adquirir minha obra chamada Negócios Jurídicos Processuais Atípicos pela editora Dialética, eu vou deixar no final do vídeo aqui um QR Code para redirecionamento e na descrição também um link, né? Basta clicar para ser redirecionado. Dito isso, um abraço a todos.